teologia da aliança é importante porque ela não é uma invenção humana, ela é a constatação do que nós encontramos na Bíblia de algo que é estrutural. A teologia da aliança é aquela que apresenta as relações entre Deus e os homens, e especialmente a relação entre Deus e as pessoas da Trindade, entre as pessoas da Trindade, como relações pactuais. Então nós teremos sempre um propósito estabelecido, sempre teremos estipulações e sempre teremos consequências de todas as relações entre Deus e os homens. A teologia da aliança, ela é uma forma de olhar para as Escrituras de maneira interligada. Isto é, a aliança ela dá um senso de interconectividade, de continuidade nas Escrituras. A gente vê a aliança aparecendo do começo ao fim das Escrituras e a gente só consegue perceber isso quando a gente observa alguns elementos de aliança. A ideia de um tema unificador nas Escrituras, ela tem sido debatida há muito tempo. Há estudiosos que creem que o reino seria o MIT, o tema unificador das Escrituras. Há autores que creem que Cristo é o tema unificador, a promessa é o tema unificador. Mas eu creio que a melhor resposta para isso vem de alguns teólogos que identificam o chamado cordão, o tríplice cordão dourado das Escrituras, que é composto pela sigla RPM, Reino, Pacto e Mediador. Quando nós analisamos a Bíblia nessa perspectiva, nós percebemos que de fato toda a Escritura ela é organizada como que por um fio dourado que percorre todas as suas páginas. A ideia do reino, que é identificada desde de Gênesis, passando pela promessa do reino, a figura do rei, do reinado cósmico de Deus, já na criação do mundo, a quantidade de vezes que Jesus, como ofício real, na função de rei, ele anunciou o seu reino, o começo do Novo Testamento, o Sermão do Monte, falando sobre o cidadão do reino e as perspectivas do reino. Então, a ideia do reino, ela de fato atravessa a Escritura inteira, é o R. O P do pacto, a mesma coisa. A palavra para pacto ou aliança no Antigo Testamento aparece quase 300 vezes. No Novo Testamento também vemos algumas vezes o conceito de aliança sendo desenvolvido por Jesus Cristo ao instituir a ceia e até mencionado em outros contextos. Mas a gente percebe não só a palavra pacto ou aliança sendo repetida ao longo das Escrituras, a gente percebe várias alianças sendo repetidas, mostrando que Deus tem prazer em se relacionar com outros num contexto de aliança. Começando com Adão, passando por Noé, Abraão, Davi, a promessa de um novo pacto em Jeremias 31, a nova aliança da qual Cristo é o nosso mediador. Então você tem a ideia do pacto e as estipulações, as confirmações e as promessas sendo renovadas em toda a Escritura, até chegarmos ao pacto, à nova aliança, que é Cristo Jesus. O que Deus está ensinando ao longo de todas essas histórias conhecidas? Deus está ensinando que Ele sempre lida conosco mediante o nosso representante. Então, essa é uma forma em que a aliança faz com que a Escritura tenha essa interconectividade tão fantástica. Reino, pacto e mediador. E a figura do mediador é óbvia também, né? A ideia de Cristo sendo anunciado já em Gênesis, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, sendo anunciado e predito pelos profetas e consumando-se no Novo Testamento. Sem uma teologia da aliança, o que nós temos são mandamentos que talvez ajudassem os homens a salvarem-se a si mesmos se fossem possíveis. Com a teologia da aliança, nós temos um Redentor cumprindo um pacto, um acordo entre ele e Deus, e por meio deste acordo ele vai alcançar e vai receber a nossa redenção. É por meio do pacto também, é por meio da aliança, que os benefícios da redenção em Cristo, que os benefícios conquistados por Cristo na cruz nos atingem. Porque são as pessoas em aliança com Jesus
que serão os beneficiários do seu Espírito e que serão também aqueles que espalharão o seu Evangelho por toda a criação. Aí quando Jesus Cristo vem e diz que ele veio trazer salvação para o mundo, ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio morrer na cruz em favor de outros, e os apóstolos vão explicar essa obra representativa de Cristo, fica claro para a gente que Cristo veio fazer aliança. Ele fala isso, mas fica mais claro quando a gente começa a perceber essa interligação das Escrituras. Por isso, a teologia da aliança está no centro de toda a construção da teologia bíblica reformada. É por meio dela que nós vamos entender quem é Cristo, o que ele conquistou para nós e qual deve ser a nossa resposta, a nossa reação àquilo que ele nos fez. Sem esse referencial, nós teremos algumas verdades esparsas, sem um nexo, e normalmente os teólogos bíblicos, sem uma visão aliancista, terão uma visão atomizada, dividida do mandamento bíblico, e não conseguem perceber a sua unidade e o seu propósito. Quando nós olhamos a Bíblia da perspectiva da aliança, nós percebemos que não há nada novo no Novo Testamento, mas na verdade há a confirmação de promessas que foram feitas, que foram renovadas e que são cumpridas no Novo Testamento. O ápice de tudo, do reino, do pacto e do mediador, está em Cristo Jesus. E isso é uma perspectiva da teologia da aliança, que nos mostra todos esses elementos, tanto aqueles de continuidade entre as dispensações do Antigo e Novo Testamento, como aqueles que foram descontinuados, a questão dos sacrifícios, por exemplo, e de todos os ritos cruentos que contavam com sangue naquela época. Então, por isso que a perspectiva da teologia da aliança é tão importante para nós entendermos a história da redenção e a revelação que Deus colocou nas nossas mãos. Então, eu diria que a aliança é importante para entender a Bíblia porque ela traz esse senso de continuidade. Ela faz a gente enxergar as Escrituras como uma história só, como um Deus que sempre se relaciona com o homem mediante alianças. É verdade que, historicamente, tiveram diferentes alianças, mas nas Escrituras e na teologia reformada, elas estão todas interconectadas. Essas alianças estão todas interligadas para a gente compreender o ensinamento de Deus e a maneira como Deus se relaciona conosco. Então, eu diria que, por pelo menos essa razão de trazer unidade às Escrituras, a teologia da aliança é fundamental para o nosso entendimento da Bíblia.